Muita gente, metida comentarista político, que tem falado das pesquisas de aprovação do Lula, falando que a situação do Lula está péssima. Mas eles não estão avaliando o outro lado, que são as pesquisas que envolvem Bolsonaro. E a situação de Bolsonaro é ainda pior. Na minha opinião, Bolsonaro já era, ele está acabado. Não o bolsonarismo. Porque o bolsonarismo começa a se desgarrar de Bolsonaro, ficando um movimento cada vez mais autônomo e Bolsonaro cada vez mais isolado e fraco. É claro que eles não vão ter essa percepção, eles os comentaristas políticos, porque essa percepção ela é mais sutil, porque envolve outras pesquisas e não uma pesquisa diretamente com o Bolsonaro. Mas eu não vou cobrar desses comentaristas políticos esse entendimento que nós aqui do canal temos sobre o bolsonarismo já há muito tempo, porque eles estão bem atrasados. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você tem achado dessas pesquisas de aprovação do Lula? E a respeito do Bolsonaro, ele já era? O bolsonarismo é um movimento já autônomo ao Bolsonaro? Se você concorda que o Bolsonaro já era, deixa o like e se inscreva no canal. O que nós temos que entender, pessoal, primeiramente para não errarmos mais, porque senão a gente vai ficar igual os comentaristas políticos aí que aparecem na grande mídia, que não entendem absolutamente nada. Ficam olhando numerozinhos de pesquisa, achando que estão fazendo análise. Bom, se eu olho o número lá 30 e no outro mês dá 37, houve um crescimento. Mas não é isso que a gente tem que fazer, nós temos que analisar os resultados. E o que nós temos que entender, principalmente, é que Bolsonaro e o bolsonarismo são movimentos distintos. São situações distintas. Bolsonaro é uma coisa, o bolsonarismo é outra. E o Bolsonaro ficou para trás. Ah, mas Bolsonaro mobilizou muita gente lá no dia 25. Calma lá. Foi Bolsonaro ou foi o bolsonarismo que mobilizou? Isso é uma coisa que nós ainda não temos certo. Porque o Bolsonaro, ele é aquele que é o ressentido. A gente sabe disso. Tivemos uma pesquisa que foi divulgada pelo Leonardo Sakamoto, dados da Quest, mostrando que 30 e tantos % da população brasileira sente que a vida piorou nos últimos anos, nos últimos 20 anos. Não que piorou, mas eles perderam importância para o Estado. E para os apoiadores do Bolsonaro, que votaram em Bolsonaro no segundo turno, 60% acredita que a vida deles piorou ou perdeu importância nos últimos 20 anos. Então o bolsonarismo é o movimento dos ressentidos. Bolsonaro é hoje essa principal figura. Mas ele já não dialoga tanto assim com os bolsonaristas, porque o bolsonarismo se transformou num movimento religioso. E o Bolsonaro foi ficando para trás. Isso é importante de entender. Além do que, o bolsonarismo ele precisa se adaptar, precisa evoluir e abandonar Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem uma rejeição muito forte com o público feminino. O que fez Lula vencer 2022 e Bolsonaro perder foi o eleitorado feminino. Principalmente as mulheres moradoras das áreas periféricas, as donas de casa, mães solteiras, que precisam cuidar de casa, tendo um trabalho. A classe trabalhadora de mulheres. Por que elas votaram contra Bolsonaro? Pelas posições dele, pelo pensamento dele de minorias, principalmente a relação público-feminino? Sim, mas principalmente pelas políticas econômicas de Paulo Guedes, que foram políticas econômicas que massacraram essa parcela da população, dificultando e muito a vida dessas pessoas. Foi só o Lula mudar um pouquinho a política econômica do Guedes, trazendo a política econômica da Haddad, que a situação econômica do Brasil melhorou, como nós estamos vendo, os indicadores mostrando isso. Mas o Bolsonaro ele não consegue penetrar nesse público. É necessário trazer o bolsonarismo para essas figuras, e Bolsonaro já não consegue mais crescer, ele tem um teto. Por isso que ele vai ser substituído principalmente por Michele, que é a figura que consegue ter tração, penetração e para regimentar esse público feminino que o Bolsonaro não consegue, ele tem um teto. E aí começam os problemas, porque as pesquisas que estão sendo negligenciadas, ou pelo menos os comentaristas mais tradicionais não têm a capacidade de enxergar todas elas e sintetizar para vocês com uma análise. Saiu uma pesquisa, foi divulgada pela Veja, é uma pesquisa da Universidade de São Paulo. É uma pesquisa que tem as suas limitações metodológicas, mas ela tem um resultado interessante. Como que funciona essa pesquisa? O Lula foi confrontado individualmente com vários candidatos em uma possível disputa. Michele, Tarcísio, Zema, vários, Bolsonaro. E o Lula ganha de todos. Só que o resultado do Tarcísio de Freitas é o mesmo resultado do Bolsonaro. É a primeira pesquisa que mostra Tarcísio e Bolsonaro com o mesmo patamar de intenção, ou o mesmo patamar, o mesmo percentual diante do Lula.
Para aquele grupo, para aquela amostra, Tarcísio e Bolsonaro não possuem diferenças na hora de enfrentar o Lula. Ou seja, Tarcísio tem grandes condições de ocupar o espaço do Bolsonaro. Não acho que ele é o principal herdeiro do Bolsonaro, eu vejo como Michele, mas Tarcísio já está junto com o Bolsonaro na percepção bolsonarista, pelo menos aquela amostra. Outras pesquisas, aí mais tradicionais, de intenção de votos. Os candidatos de Bolsonaro que fizeram parte do seu antigo governo não conseguem decolar nas prefeituras. Alexandre Ramagem, João Roma, Marcelo Queiroga e vários outros, Onyx Lorenzoni. Quem mais? Tem aí os antigos ministros do Bolsonaro. Eles não decolam. O Gircinho Sanfoneiro, que infelizmente eu lembrei desse cidadão, é uma criatura que eu gostaria de ter esquecido, mas eu lembrei do nome dele infelizmente. Eles não decolam. Eles não lideram nenhum ex-integrante do governo Bolsonaro, de destaque, lidera as pesquisas de intenção de votos nas suas prefeituras ou está perto de liderar. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele não tem a força, como ele imagina que tem, para puxar votos. Ele é fraco nisso. Ele não consegue puxar. O Bolsonaro, mas o bolsonarismo pode ter essa força que o Bolsonaro não tem. E olha só que interessante. A pesquisa do Datafolha para a cidade de São Paulo mostrando Boulos e Ricardo Nunes tecnicamente empatados foi motivo de vitória, de comemoração no MDB pela seguinte percepção. Da pesquisa do ano passado para agora, o Nunes estava muito abaixo e ele equiparou com o Boulos. Tudo bem que você não deve comparar essas duas pesquisas porque eram cenários completamente distintos. Mas o MDB fez a seguinte análise. Houve crescimento do Nunes. Esse crescimento amarrou o Bolsonaro a ele e o Nunes não precisa se jogar ao bolsonarismo como o Bolsonaro gostaria. Por quê? Porque esse resultado esmaga qualquer tipo de possibilidade de outro candidato à direita bolsonarista surgir. O Bolsonaro não vai conseguir boicotar a candidatura do Nunes ou apoiar ou fomentar uma outra candidatura em paralelo. Então, quem que vai ter que apoiar quem? É o Bolsonaro que vai ter que para o Nunes. E não o inverso. É um resultado terrível para o Bolsonaro. A pior coisa que pode acontecer para o Bolsonaro foi uma percepção do Bruno Bogossian da Folha de São Paulo que eu concordo perfeitamente. É muito melhor o Bolsonaro apoiar um candidato e esse candidato perder do que um candidato rejeitar o apoio do Bolsonaro e vencer. Por quê? Porque mostra que a força de Bolsonaro não é mais como era no passado. Que ele não é a única liderança que existe na direita e a direita se transformou no bolsonarismo e não em Bolsonaro. Apesar de Flávio Bolsonaro dizer que a campanha agora municipal é uma campanha da esquerda contra Bolsonaro, porque eles querem falar que o Bolsonaro é a direita. E não é. Bolsonaro não é a direita. O bolsonarismo sim, Bolsonaro não. Bolsonaro não. Bolsonaro está minguando, o bolsonarismo cada vez mais se descola, se desloca de Bolsonaro, está se transformando em um movimento bem mais autônomo. Bolsonaro vai ser apenas uma figura dentro do bolsonarismo, mas ele não vai ser a grande figura do bolsonarismo. E nós estamos vendo que o PL já percebeu isso e está fazendo uma limpa em todos os bolsonaristas antigos, em todos os bolsonaristas radicais. Não serão expulsos do partido como, entre aspas, o Ricardo Salles está sendo. Mas eles estão ficando escanteados. O PL prepara uma turma para Michele, com Tarcísio de Freitas, talvez Romeu Zema se filiando ao partido, Nicolas Ferreira ascendendo, é radical, mas é um radical religioso, que tem uma aderência maior com Michele, Caroline Gittoni e outras figuras. Bia Kicis, Zambelli, Hélio Negão, que virou essas figuras, que viraram essas figuras. Irrelevantes, insignificantes, perdendo cada vez mais espaço. E os filhos do Bolsonaro? E o Flávio Bolsonaro? Eduardo? Não existem mais. Não existem. O antigo bolsonarismo morreu. O novo bolsonarismo está tomando lugar com muita tranquilidade e com muita naturalidade. E os resultados estão mostrando. Bolsonaro não tem mais força. E não precisa da força de Bolsonaro como padrinho político para conseguir prosperar. Bolsonaro está totalmente acabado. E nem precisa de delação de Cid para isso.